Olá pessoal, aqui é Fábio Lourenço, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês do canal Adotei Outro País, diretamente da Suíça. E hoje eu queria falar sobre locação de imóveis aqui na Suíça. Felizmente eu consegui ter uma locação aqui, né, obter uma locação. E graças a Deus a gente já está iniciando aí a vida aqui nesse país, né, que é um país maravilhoso e tal. E agora tá faltando emprego, mas aí é um assunto para um outro vídeo, tá? Então eu queria falar sobre a locação, como é que funciona, né, os tipos de locação aqui no país e a burocracia, as dificuldades, tá? Então como é que funciona? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Primeiramente eu procurei as agências imobiliárias, e existia uma série de requisitos para você alugar um imóvel, né? Então é um pouco parecido com o Brasil, né? Para você alugar um imóvel, você precisa estar trabalhando, apresentar o rendimento, né? Os últimos 3 salários lá, os olerites. Normalmente você apresenta um fiador, ou uma outra garantia como seguro fiança, carta fiança. Então existem essas burocracias são muito parecidas aqui na Suíça. Então primeiramente aqui uma das coisas que eles pedem logo de cara é a permissão de residência. Num vídeo anterior eu falei sobre quem pretende vir aqui para a Suíça para viver ilegalmente já vai encontrar essa barreira, né? Porque precisa de uma das primeiras coisas que a agência imobiliária vai te pedir é uma permissão de residência aqui, tá? No caso a minha é uma permissão L, é uma permissão temporária que já, vamos dizer assim, já é uma permissão que já não é tão reconhecida, né? Agora uma B, C, ou se você já tiver a cidadania suíça, fica muito mais fácil, tá? Eles pedem aqui as 3 últimas fichas de salário ou contrato de trabalho, né? As fichas de salário são os olerites aqui. Um fiador, se você tivesse, caso você não consiga pagar o aluguel, uma pessoa que consiga arcar com essa despesa aí, se você tiver algum tipo de problema. E eles vão pedir logo de cara isso. Se você não tiver qualquer um desses requisitos, ou não tiver todos, ou não tiver um deles, esquece. Não vai conseguir alugar um imóvel numa agência imobiliária. É muito difícil conseguir, tá? Existem alguns proprietários também que alugam diretamente. Obviamente pode ser que eles não peçam, não tenham tantas restrições para alugar o imóvel, mas também é complicado, porque normalmente o proprietário ele não quer ter dor de cabeça, ele já coloca numa agência imobiliária. Aqui existem vários tipos de locação, né? Existe a locação do imóvel, de estúdio, apartamento, de casa, até de garagem, né? Vaga de garagem você aluga aqui também. Existe a locação que eles chamam aqui de colocação, que é quando você aluga um quarto e você divide as áreas comuns da casa ou do apartamento com outras pessoas, né? Então aí você pode dividir a cozinha, às vezes o banheiro, às vezes a sala, tá? Então você compartilha algumas áreas do apartamento ou da casa com outras pessoas. E você aluga o quarto é seu lá, tal. E existem também aluguéis que você chega a compartilhar até o quarto, né? Então tem lá um quarto que tem 2 camas, você pode compartilhar lá com outra pessoa. Obviamente cada um vai ter um preço, normalmente quando você compartilha o quarto com outra pessoa acaba sendo mais barato. Quando você aluga só o quarto é mais barato do que um apartamento, né? E às vezes a burocracia também pode alterar. Isso vai depender do tipo da locação que você está procurando, tá? Então, por exemplo, eu imaginava que tentando alugar um quarto, por exemplo, né, teria menos burocracia. E não, gente, para quem quer vir aqui e falar assim, não, é só chegar aqui, eu vou morar numa colocação e vai ser simples, não é assim que funciona, tá? Aqui também o pessoal pede 3 fichas de salário, permis B, ou C, ou cidadão suíço para você conseguir alugar um imóvel, ou o contrato de trabalho. Então tem que estar trabalhando, tá? E como eu falei nos vídeos anteriores, eu ainda não estou trabalhando, então foi uma dificuldade que eu encontrei. E assim, então não é simples, não é só você chegar na Suíça, né, e já vou alugar um apartamento, já vou alugar um quarto, já vou alugar uma casa. Não é bem assim, tá? Você tem que estar trabalhando. Se você não estiver trabalhando, não que isso nunca vai acontecer, mas é muito mais difícil, é muito mais complicado, tá?
No meu caso, foi meio que uma sorte. Eu consegui essa locação, consegui bem rápido. Inclusive, a demanda é tão grande aqui de aluguéis. Logicamente, a gente está vivendo numa época de pandemia, então a procura por imóveis está começando a diminuir. Então, ah, automaticamente as imobiliárias, os proprietários estão começando a baixar o preço, porque já não tem tanta gente viajando, não tem tanta gente se mudando, tá? Porque como a gente está vivendo um momento econômico bem delicado, então as pessoas, esse mercado está começando a esfriar um pouco, então por um lado é uma ótima oportunidade para se mudar agora, que os preços estão caindo, só que a burocracia continua, tá? Então assim, não vai pensando que vai chegar aqui, tudo bem, o mercado tá ruim, então eu vou chegar lá e vou alugar. Mano, a burocracia ainda continua, ela existe ainda, tá bom? E assim, para você conseguir aqui alugar um imóvel, por isso que eu falei em outros vídeos aqui anteriores, é sempre importante você ter um ponto de apoio para você ficar em algum outro lugar antes de conseguir um imóvel. Eu não recomendo muito ficar em hotel e em hostel, esse tipo de coisa, até porque pode demorar bastante para você conseguir um imóvel aqui. Para vocês terem uma ideia, às vezes existem filas. Então, mesmo com a demanda baixa, às vezes o proprietário ele quer escolher quem vai ficar lá no apartamento dele, tá? Então, às vezes isso pode demorar. As coisas aqui na Suíça elas não acontecem muito rapidamente, tá? É tudo bem lento. Então eu não recomendo você vir aqui ficar num hostel. Lógico, se você tem dinheiro para pagar aqui, ficar 1, 2, 3 meses num hostel, um hotel, ok. Mas é uma coisa que acaba encarecendo um pouco quando a gente está falando aí de imigração, e isso às vezes acaba pesando no orçamento da pessoa, porque ela tem que gastar com outras coisas, e a Suíça é um país caro para quem está vindo de fora, tá? Para quem, como eu disse em um vídeo anterior, quem trabalha aqui não é um país caro, mas para quem está vindo de fora é um país bem caro. Então assim, eu consegui a locação, foi até uma coisa bem por acaso assim, a minha esposa estava procurando, nós estávamos procurando, aí encontramos uma pessoa que estava fazendo a locação e a gente perguntou quais eram as exigências e ela falou, não tem exigência nenhuma, era diretamente a proprietária, e ela falou, olha, a única exigência que eu quero é que vocês paguem o aluguel em dia, mas não pediu depósito calcionado adiantado, que é normal aqui, você adiantar pelo menos 3 a 6 meses do aluguel, não pediu nada. A gente explicou, olha, eu tenho PML, a gente é recém-chegado na Suíça, falou, não tem problema nenhum, pra mim tanto faz, tá? Só quero que vocês paguem em dia. Eu falei, quanto tempo é necessário aí, você quer que a gente fique e tal? Ela falou, olha, o tempo que vocês quiserem, pode ficar aqui 2, 3 meses, pode ficar mais, o tempo que vocês precisarem. Que é uma outra característica do imóvel, né? Quando você vai alugar um apartamento, vai alugar um estúdio, por exemplo, você fechou lá com a imobiliária, com a agência imobiliária, eles vão te pedir, você vai assinar um contrato de locação de pelo menos 1 ano, normalmente de 1 ano, tá? E você fica amarrado a esse contrato. Se você quiser sair antes, você vai pagar uma multa, tá? Muita gente aqui faz o contrato de locação e acaba tendo que se mudar porque arruma um emprego em outro lugar e tudo mais. E a pessoa, o próprio locatário, ele acaba procurando outro locatário, ele que faz o anúncio. É muito comum vocês verem assim, o locatário fazendo o anúncio do imóvel. Aí você pode até achar estranho e falar assim, não, mas espera aí, o locatário está alugando o imóvel dele, por quê? Porque às vezes ele quer sair antes da finalização do contrato, e para não ter que pagar a multa, ele está colocando outra pessoa no lugar, entendeu? Então isso aqui é muito comum. Então ele vai lá, ele procura a pessoa, faz inclusive a visita, e quando a pessoa se interessa, ou aquelas pessoas que se interessarem, ele faz a ficha lá e manda para a imobiliária. Aí a imobiliária, quando concordar, o proprietário analisar lá e concordar com outro que entre no lugar, ele não precisa pagar a multa rescisória. Mas tudo isso vem no contrato, tá? A colocação normalmente não tem contrato, normalmente, tá? Mas tem muitas agências, com as colocações que estão por agência, estão fazendo com contrato. E quando você consegue uma locação ou colocação quando não tem contrato, é muito mais flexível, né? Você pode sair quando você quiser, mas também em contrapartida a pessoa pode pedir lá o quarto ou o apartamento a hora que ela quiser, né? Não existe vínculo. E essa proprietária, ela, por sorte, ela falou assim, olha, você não precisa fazer acordo nenhum, né? Assinar contrato nenhum. Na confiança mesmo, você paga o aluguel na data certinho e você fica o tempo que precisar. Então, para a gente estar chegando aqui,
essa flexibilidade é muito boa, porque a nossa intenção depois é ir para um outro lugar, né? Mais próximo possível dos grandes centros. Hoje a gente está aqui, nós estamos morando em Montreux, é uma cidade muito bonita aqui na Suíça, uma cidade conhecida, né, pelo Montreux Jazz Festival, pelo Museu do Fred Mercury, tem a estátua aqui do Fred Mercury, é na beira do Lac Léman, aqui a gente está, eu estou morando agora, né, eu e minha esposa estamos morando a 2 quadras do Lac Léman, é muito bonito, mas a nossa ideia é morar o mais próximo possível dos grandes centros, que seria aqui, por exemplo, o mais próximo aqui seria Lausanne, né, depois Genebra. Por quê? Porque você estando perto mais dos grandes centros aí, mais fácil arrumar emprego e tudo mais. Mas é um lugar muito bonito, não tenho o que reclamar, bem bacana aqui, a infraestrutura é muito legal, tem comércio para todo que é lado aqui, mercados, farmácias, lojas. E lugar para passear aqui também tem bastante, tem o próprio lago, a beira do lago aqui, que é muito bonita e não tenho o que reclamar. Então, por sorte, a gente conseguiu essa locação, né? E agora a gente está em busca aí do trabalho, né? Para a gente ver como é que vai continuar aí a nossa vida, né? Então é isso que eu queria deixar, pessoal, eu queria passar essa informação. Então, para você que gosta desse tipo de vídeo, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal para receber as notificações de quando surgirem mais vídeos e deixe seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, é legal a gente trocar essa ideia. Eu vou passar aí o máximo de conhecimento que eu tiver aqui, porque é interessante a gente transferir essas experiências, né, para quem tem intenção aí de viver na Suíça, ou nem que seja passear aqui, ou às vezes até viver em outro país da Europa, né, e tem alguma dúvida de qual é o procedimento, como é que tudo funciona. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter visto esse vídeo e até o próximo. Até mais!